Shalom, queridos. Hoje é Marcos, capítulo 12. É o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. E no capítulo 12, falando da vinha, o imposto e a viúva. Neste capítulo, Marcos nos faz ver que após a sua autoridade ser questionada pelos líderes religiosos, Jesus passa a contar a parábola da vinha, com a intenção de mostrar que Israel é a vinha, os servos maltratados, os profetas, e ele, o próprio filho do dono da vinha. Ao perceberem que era deles que o Senhor falava, os fariseus começaram a procurar meio para o prender. Passaram a organizar todo tipo de armadilha para Jesus. Eles perguntaram a Jesus se era preciso pagar os impostos, pois sabiam que qualquer um que negasse isso era inimigo do Império Romano, até um dos mestres da lei. Após ouvir a resposta dele, ficou maravilhado, ele chamou de mestre. Logo após, muitas pessoas ricas depositavam grandes quantias como oferta. Ele avistou, então, uma viúva pobre, não identificada, que deu suas 2 moedinhas. Com belas palavras, Jesus disse que ela, mais do que todos os outros, pois do motivo é que ela deu mais do que todos os outros, pois o motivo é que os outros deram de suas riquezas materiais, a um custo pequeno, mas a pobre viúva, de sua pobreza, deu tudo o que tinha. O contexto de Marcos 12, contexto histórico. Lemos sobre a última entrada de Jesus em Jerusalém antes de sua morte. A figueira seca nos ensina que não podemos apenas ter aparência de cristãos, mas temos que ter frutos. No comércio do templo, aquilo irritou Jesus. Eles estavam valorizando demais os animais e os negócios e negligenciando a vontade de Deus. Ao voltarem, são surpreendidos com a figueira seca. E ele aproveita para falar sobre a oração, fazê-las com confiança perante Deus. Jesus nos exorta a liberar o perdão para sermos perdoados. Ele continua seguindo para o seu destino. Primeira parte de Marcos 12 é de 1 a 27. De 1 a 27. A expressão, ele começou a falar-lhe por parábolas, nessa primeira parte de Marcos 12, de 1 a 27. Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca viva em torno dela e cavou nela um lagar e edificou uma torre e a deixou com uns lavradores e foi para um país distante. A expressão certo homem plantou uma vinha aponta para o cântico de Isaías 5, de 1 a 7, em que Israel é simbolizado por uma vinha. Lavradores e proprietários ausentes representavam o líder de Israel. Os líderes de Israel. Marcos 12, de 2 a 5, as estações e os profetas. A estação de uma vinha devia ser por volta do 5º ano depois do plantio. Levítico 19, 23 a 25. Os escravos maltratados representavam os profetas. Marcos 12, versículo 6, o filho amado. Nesta parábola, o filho amado é Jesus.
Marcos 12, 7. O herdeiro e a herança. Vinde, matemo-lo, foram as palavras ditas pelos irmãos de José. Gênesis 37, versículo 20. Marcos 12, versículo 8. Fora da vinha. Mateus 21, 39 e Lucas 20, 15 relataram que o filho foi lançado fora da vinha antes de ser morto. A ordem de Marcos, tomando-o, matando-no e lançando-no fora da vinha, indica que não deram ao filho um sepultamento adequado. Marcos 12, 9. Deus dará a vinha aos gentios. O homem que plantou a vinha e enviou seus servos e seu filho é identificado como o Senhor. Literalmente, a palavra significa Senhor, que também é um título para Deus. Dará a vinha aos outros alude à missão do Evangelho aos gentios que estava próxima. Essa palavra, a missão, essa palavra dará a vinha aos outros, quer dizer que está mostrando que um dia os gentios, nós que não somos israelitas, estaríamos também na mesma missão do Evangelho. Marcos 12, de 10 a 11, a pedra angular. Jesus concluiu citando o Salmo 118, de 22 a 23, os primeiros versos do trecho, também citado em outras partes, Lucas 20, 17, Atos 4, 11, Romanos 9, 33, 1 Pedro 2, de 6 a 8. Somente Marcos e Mateus 21, 42, incluíram Salmo 118, 23, que acrescenta um forte elemento providencial. A cabeça da esquina pode indicar a pedra angular de um alicerce, o campamento de uma coluna ou a chave de abóbada de um arco. Marcos 12, de 12 a 13, uma delegação autorizada. O fato de os fariseus e de os herodianos terem sido enviados mostra que era uma delegação autorizada. Estes grupos também estão unidos em Marcos 3,6, na conspiração contra Jesus na Galileia. Eles esperavam apanhar Jesus com alguma pergunta traiçoeira. Marcos 12, 14, o tributo a César. E, chegando eles, disseram-lhe: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e não preocupas com a opinião de nenhum homem, quanto mais com a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade e é lícito dar tributo a César ou não? O imposto específico que os fariseus e herodianos tinham em mente era o imposto per capita romano, obrigatório desde que a Judéia se tornou província romana em ano 6 depois de Cristo. Este imposto representava a sujeição judaica a Roma. Marcos 12, 15. Ele o conhece no íntimo. Se Jesus respondesse sim, ele seria visto como um partidário de Roma e iria indispor as multidões. Se dissesse não, os fariseus e herodianos iriam denunciá-lo como revolucionário. Lucas 20, 20. Jesus não se deixou enganar. Ele viu a hipocrisia deles e percebeu que o estavam pondo à prova. Um denário equivalia ao salário de um dia. Mateus 20, de 9 a 10. Marcos 12, de 16 a 17. De quem é a imagem?
O denário continha a imagem de Tibério César, que reinou em 14 depois de Cristo. 14 a 37 depois de Cristo. E uma inscrição declarando sua divindade. Essa inscrição declarava sua divindade. Como havia isso interrogado sobre pagar? Como havia sido interrogado sobre pagar? Jesus respondeu com uma lição sobre posses. Daí tem a nuance de obrigação, nos versículos 14 e 15. A moeda tinha a imagem de César, portanto pertencia a César. Jesus apoiou a legitimidade do governo humano, mas elevou o assunto a um patamar superior. Ele não especificou as coisas que são de Deus, contudo, como as pessoas têm a imagem de Deus, Gênesis 1, 27, temos a obrigação de dar a Deus o que tem a sua própria imagem, nós mesmos. Entreguemos nós mesmos a Deus, porque nós somos imagem dele. Marcos 2, 12 e 18. Jesus e os saduceus então se aproximaram dele, os saduceus que dizem não haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe dizendo: os saduceus surgiram no 2º século antes de Cristo, durante a revolta dos Macabeus. Eles estavam intimamente ligados à classe aristocrática e sacerdotal. Só aceitavam os livros de Moisés, Pentateuco. Só aceitava os livros de Moisés, que era o Pentateuco, como escritura. Negava a ressurreição corporal, o juízo futuro, a existência de anjos, demônios e espíritos, e afirmavam o livre-arbítrio humano. Atos 23, de 6 a 8. Marcos 12, de 19 a 23. Os irmãos e a esposa viúva. Os irmãos e a esposa viúva. Os saduceus se aproximaram de Jesus com uma situação baseada nos livros de Moisés, especificando o caso envolvia a lei do levirato, ou a lei do casamento com o cunhado, Deuteronômio 25, de 5 a 6. Esta lei obrigava um homem a se casar com a esposa de seu irmão falecido para preservar o nome e a herança da família. Baseado nisso, os saduceus apresentaram um cenário projetado para fazer a doutrina da ressurreição parecer absurda. A pergunta deles pressupunha que a vida futura seria semelhante à deste mundo. Marcos 12, 24 a 27. Uma vida diferente após a morte. Jesus declarou que a vida após a morte seria diferente da vida da terra. No céu, os homens não se casam nem são dados em casamento. Ao ir ao livro de Moisés, em Êxodo 3, na passagem sobre a sarça, Jesus usou parte do Antigo Testamento que os saduceus reconheciam como escritura. O ponto da citação do Antigo Testamento é que Abraão, Isaque e Jacó estavam mortos há muito tempo, quando Deus falou com Moisés, mas ele declarou que era Deus deles. Como Deus não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos, eles ainda deviam estar vivos na vida após a morte. Então, se Deus falou com eles, porque eles estavam vivos após a morte.
Marcos 12, de 28 a 40, é a segunda parte desse evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Esta seção descreve 3 encontros com os escribas. Esses doutores da lei eram aliados aos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos. Podemos ver isso em Marcos 11, 27. Marcos 12, 28, os escribas. A expressão um dos escribas pode indicar que havia outros por perto, prontos para desafiar Jesus. Mateus 22, 34 a 35. Esta é a primeira vez que um escriba se aproximou individualmente. Ele queria saber qual dos mandamentos era o primeiro. Os rabinos contaram 613 mandamentos nos livros de Moisés. Eles classificaram 365 como proibições e 248 como mandamentos. Mais tarde, dividiram os mandamentos em graves e menores. Mateus 5,19. Nos versículos 29 e 30, Jesus citou Deuteronômio 6, de 4 a 5, passagem da Escritura que os judeus piedosos recitavam toda manhã e tarde. As palavras afirmavam a ortodoxia monoteísta. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Identificavam o sentimento fundamental com a qual as pessoas deveriam se relacionar com Deus. E enfatizavam a necessidade de fazê-lo com todo o seu coração, sentimento, toda a sua alma, espírito, toda a sua mente, inteligência, toda a sua força, a vontade. Marcos 12, de 29 a 31, o primeiro mandamento. O escriba perguntou sobre o mandamento, mas Jesus lhe deu dois. O amor ao próximo está enraizado no amor a Deus, o primeiro mandamento da lei de Deus. Antes de Jesus, ninguém havia ligado esses 2 mandamentos. Levítico 19, 18, Deuteronômio 6, 5, mas isso se tornou padrão para os seguidores de Jesus. Romanos 13, de 8 a 10, Gálatas 5, 14, Tiago 2, de 8 a 11 e 1 João 4, 11. Marcos 12, de 32 a 33. Um escriba elogia Jesus. Somente Marcos registrou a resposta do escriba e o louvor de Jesus. Ele viu que o amor de que Jesus falou era muito mais importante que as ofertas queimadas e sacrifícios. Marcos 12, 34. Jesus vence os questionamentos. Jesus disse ao escriba que ele havia respondido sabiamente. Ironicamente, a cena termina com Jesus avaliando o escriba e não o contrário. Tendo derrotado todos os questionamentos, Jesus agora faz sua própria pergunta. Marcos 12, 35, o filho de Davi. A pergunta de Jesus está relacionada aos escribas e seu entendimento do Cristo. Marcos 1, Marcos 8, 29, como filho de Davi, como está escrito em Marcos 10, de 47 a 48. Esta identificação, baseada na promessa de Deus em 2 Samuel 7, de 12 a 16, era corriqueira no tempo de Jesus. Esta identificação baseada na promessa de Deus em 2 Samuel 7, 12 a 16, era corriqueira no tempo de Jesus. Marcos 12, 36 a 37. Como podes? Jesus citou Salmo 110, versículo 1.
o texto do Antigo Testamento mais citado e aludido no Novo Testamento. 33 vezes no Novo Testamento. Jesus confirmou a autoria deste salmo por Davi, a sua inspiração pelo Espírito Santo. 2 Samuel 23, 2, Atos 1, 16. Os escribas identificavam o Cristo como filho de Davi, mas Davi identifica Cristo como seu Senhor. Por conseguinte, o Cristo não era um mero descendente de Davi, era Senhor de Davi. Marcos 12, de 38 a 39. Os escribas e o seu exibicionismo. A expressão "e dizia-lhes" indica que o resumo de Marcos, nos versículos 38 a 40, é só uma pequena parte das extensas condenações dos escribas e fariseus. Mateus 23, Lucas 11, 37 a 54. Citando 4 exemplos do que os escribas gostavam, Jesus primeiro os ordena por exibicionismo, os condena por exibicionismo. Suas vestes compridas eram vestes festivais exorbitantes para o uso diário. As palavras saudações nos mercados se referem ao fato de que as pessoas deviam se levantar na presença dos doutores da lei. Os lugares mais importantes eram voltados para a congregação, identificando os que ali sentavam como mestres e pessoas distintas. Os lugares mais altos dos banquetes eram, literalmente, os primeiros, ou melhores, divãs. Lucas 14, de 7 a 11. Marcos 12, 40. Desonestos e hipócritas. Jesus acusou os escribas de desonestidade e hipocrisia. As viúvas estavam entre as pessoas mais vulneráveis. Defraudá-las era desprezível. Isaías 1, 17, Isaías 10, 2, Jeremias 7, 6, Ezequiel 22, 7, Zacarias 7, 10. A expressão receberão maior condenação se refere ao juízo escatológico de Deus. Marcos 9, 42 a 48. Marcos 12, 41. Jesus se assenta para observar. Anteriormente, Jesus já estava no pátio dos gentios. O tesouro ficava no pátio das mulheres, assim chamado por ser o lugar mais, assim é chamado por ser o lugar mais próximo que as mulheres podiam chegar do santuário. O tesouro consistia em 13 baús com o formato de trombetas, nos quais os adoradores depositavam suas ofertas espontâneas. Aparentemente, o formato de trombeta dos cofres ampliava o som das moedas quando eram colocadas, ficando óbvio quando os ricos depositavam grandes quantias. Marcos 12, de 42 a 44. A oferta da viúva pobre. Os 2 lépitos são moedas de cobre de pequeno valor. A oferta da viúva significava mais que as grandes ofertas dos ricos, porque ela tinha dado apesar de sua necessidade. A expressão tudo que tinha, todo o seu meio de vida, significava que ela não teria suficiente para a sua próxima refeição. Concluímos o capítulo 12 de Marcos, nos traz a parábola da vinha, expondo os lavradores maus, representando o pecado
e a ruína da congregação religiosa da época, vimos Jesus silenciando aqueles que pensavam apanhá-lo em uma armadilha contra o pagamento de tributos a César, nos mostrando que devemos arcar com nossos impostos a fim de sermos abençoados por Deus. Ele também silencia os saduceus que tentavam tornar estranha a ressurreição. Também faz um alerta que ao povo e a nós para que nos guardasse dos escribas religiosos e hipócritas. Tanto faz no tempo de Jesus como no tempo de hoje, existem religiosos e hipócritas. Então temos que nos guardar, não estamos se expondo a eles. E um elogio à pobre viúva que lançou suas duas únicas moedas como oferta, nos mostra que devemos ser fiéis no pouco. Isto é um ato de obediência. Não se queixe porque tem pouco. Nós sabemos que Deus não tem nada com suas desculpas. Ele quer que tenhamos fé. Sabemos que nós devemos buscar o reino em primeiro lugar, como está escrito em Mateus 6,33, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Se eu só tenho aquele pouco, eu entrego para o reino de Deus, eu estou buscando o reino, eu estou fazendo o reino crescer. E você acha que Deus vai ficar devendo alguma coisa a quem leva o reino em primeiro lugar? Eu sou testemunha disso. Eu fiquei o tempo todo sem nenhuma preocupação com casa para morar, com nada, preocupada com nada, e hoje eu tenho tudo. Minha vida era indo para as invasões, para os alagados lá em Salvador, com as casas em cima das marés, com meus filhos do lado, porque eu não ia deixar meus filhos na mão de babá de jeito nenhum. Se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, não adiantou nada. Então eu tinha que estar junto com meus filhos, e hoje meus filhos são os missionários do Senhor, onde eles trabalham. O que trabalha como psicólogo é um missionário, né? Cuidando de vidas e de uma maneira honesta, e os que trabalham em outros setores, como professora, como advogada, o que eles conseguiram, eles são missionários, porque eles trabalham de maneira que essas vidas reconhecem que eles são filhos de Deus e recebem a Jesus. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que você tem, entregue para o Senhor. Você faz tudo que vem às suas mãos conforme a tua força. E qual é a tua força? A força do Espírito Santo. Então deixe Ele trabalhar na tua vida, ganhando vidas, consolidando, discipulando e enviando. Deixe Ele trabalhar na tua vida, ter na sua célula, para quando você ter alguém que aceitar Jesus, que tiver dificuldade de ir logo ao templo, você acolhe na célula até que ela venha se acostumar e levar para o templo. Célula é importante para edificar e para conservar as vidas que recebem Jesus enquanto elas decidem ir se reunir no meio da igreja, no templo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, com todos os líderes de células e componentes das células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja